De volta com a professora Núbia de Paula, falando sobre a responsabilidade do cidadão na implementação das políticas públicas. E foi mais ou menos nesse momento que a gente parou mesmo, né, do tema em si. E eu gostaria de te perguntar isso. Quando a gente fala da responsabilidade do cidadão, do compromisso, inclusive de fiscalizar, né, o serviço público, os gastos públicos, como fazer? Como que as pessoas podem se sentir legitimadas a participar? Como que elas devem participar? Qual que é a forma correta de se participar? E como que elas vão fiscalizar, de fato, uma situação assim, um serviço público ou questionar alguma coisa sem precisar de fazer manifestação? Porque as pessoas entendem que se não for dessa forma, também não conseguem. Por quê, né? Ok. Naquela questão de que uma andorinha só não faz verão, né? Que tem essa expressão. Só que, às vezes, muitas andorinhas que não sabem para onde que elas vão voar também não vai fazer a mesma coisa. Tem isso. Então, essas manifestações que elas não têm um objetivo e que as pessoas realmente não se organizam de uma maneira a coadunar ideias, a reunir o que é de comum acordo para todos. Então, acho que se fosse para colocar etapas, porque a gente ser bem operacional, ótimo, a primeira coisa é se reunir, seja na associação do bairro. Reunir pessoas que têm os mesmos interesses. Os mesmos interesses. E ver. Isso não tem problema de ser quantas mínimo? Não precisa. 2, 3, 4, 1000 pessoas. Mas à medida que tem 1000 pessoas, as 1000 pessoas elas não serão ouvidas. Por exemplo, o que objetiva você, enquanto cidadão, ver o seu direito realizado ou pelo menos escutado pela administração pública? Chegar até a administração pública. Então, você não vai conseguir chegar a 1000 pessoas à administração pública. Automaticamente, a administração vai achar que aquilo ali é uma manifestação e ela vai se fechar para aquilo. Então, dessas 1000 pessoas, selecionar umas 10, selecionar umas 5, que possam representar aquelas outras 990 que ficaram. E aí, dentro disso, formar realmente quais são as solicitações, quais são os pleitos que são objetivados naquele encontro, né? Porque aí, esse órgão público... Porque aí você cria critérios objetivos para poder gerar encaminhamento. Exatamente. Né? Aí, esse órgão público, ele vai te ouvir. E não sendo a competência daquele órgão, chamar também, talvez, uma concessionária de serviço público, talvez uma empresa que esteja ali licitando com a administração, que talvez a obrigação contratual naquele momento é dela, não é da administração. Então, muitas vezes a gente vê assim, houve um atraso na obra e esse atraso gerou inúmeros problemas para um determinado bairro, que seja uma rua, que seja uma conotação de uma escola interminada, um hospital não terminado. Fazer um levantamento. Quais são os responsáveis pelo não término disso? É o Estado? É o município? Não é reclamar por reclamar. Não. A gente quer reclamar, mas a gente tem que saber o que a gente vai reclamar, qual que é a nossa real necessidade, o que a gente quer. Reclamar. E pra quem. Não é? Isso, e essa questão do pra quem? Nossa, isso aí também é difícil, porque às vezes é tanta burocracia. Como é que... Qual que é o passo para isso? O passo para isso realmente é poder legitimar essas pessoas. Legitimando, a gente vai nomear então e ver quais são os órgãos ou entidades que estão envolvidas naquele ínterim. E você inclusive comentou que se ela não souber ou não tiver condições, por exemplo, para ter um advogado, elas podem recorrer. Defensoria. Aí às vezes algum órgão público pode gerar esse encaminhamento, por exemplo. Exatamente, pode. De falar quem que... Olha, você veio até a mim, entendi, mas não é comigo, é com fulano, é com ciclano. Exatamente. E hoje já existem instituições de ensino superior, faculdades, que oferecem a questão de núcleos de mediação, que podem, inclusive, conduzir uma questão de mediação para esse fim. Que eu acho que a mediação eu sou suspeita. Mentira, eu não sou suspeita, porque eu tenho razões para isso. Legitimação Que aconteceu uma vez, até falei no primeiro bloco, que eu tinha um caso que eu poderia te contar, que é um caso da Rua Miramar, que foi um case de sucesso do Programa Mediação de Conflitos, que é uma política pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em que eu tive a oportunidade de participar, que é uma política pública de mediação comunitária. Aí tinha uma rua, que eles tinham, a rua era de terra, e eles tinham acabado de asfaltar, a prefeitura tinha acabado de asfaltar a rua, veio a Copasa para poder fazer uma obra por causa daquele onça, né? E aí estragou a rua, consequentemente, por causa dessa obra. E na hora de arrumar, a Copasa passava para a prefeitura passava para a Copasa, e no fim das contas ninguém arrumava nada. E aí o que a gente fez para poder até legitimar essas pessoas, empoderar essas pessoas que também eram simples, não sabiam o que fazer, e o nosso papel era tanto de técnico, analista de direito, quanto de mediador. A gente ajudou essas pessoas a se empoderarem, porque era uma rua inteira. E aí elas começaram a identificar o que de fato elas queriam.
E depois que elas identificaram o que elas queriam, quem que poderia representar essa rua, não, então nós vamos escolher 5 moradores que vão representar a rua. As demandas são essa, porque a gente ajudou a criar uma agenda de demandas. E depois que a gente criou a agenda de demandas, convidamos a Copasa, convidamos a prefeitura, fizemos uma mediação, né, multipartes, uma mediação realmente coletiva. E foi lindo, porque a gente conseguiu realmente caminhar com o caso e cada um com a sua responsabilidade conseguiu fluir, deu tudo certo, no fim das contas. Eu acho que muito mais do que grito, você falar com propriedade é essencial. E se você não consegue falar com propriedade porque você se sente, né, humilde na questão de conhecimento jurídico, existem inúmeros órgãos de assistência judiciária, nas próprias faculdades existem isso. Isso é uma política pública. Não é uma política pública. Essa, exatamente. Né? Nas próprias faculdades, a Defensoria Pública está aberta para isso. Hoje os próprios tribunais já encontram esses núcleos, não é? Que podem também ajudar nessa questão da mediação. Então, acho que a população ela tem que se atentar para isso. Nós, cidadãos, temos que se atentar para isso. O judiciário, ele é uma forma de resolver o conflito, mas não é a única. Então, não é tudo que eu tenho que levar para o judiciário, porque demora e às vezes até porque tem coisa que ele não vai dar conta. Exatamente. Então, hoje a gente chama de sistema multiportas. Existem várias portas para se resolver uma questão e a justiça acaba sendo uma alternativa e não os outros métodos alternativos. Exatamente. A justiça, na verdade, é o último caso, né? Não deu para resolver conversando, não deu para resolver conciliando, não deu para resolver com alguém decidindo de uma maneira extrajudicial, então vamos tentar a justiça? Enfim, né? Justiça formal. E antes de a gente terminar, nós temos aqui a oportunidade de apresentar o livro que vai ser lançado no dia 15 de setembro, da professora Núbia, que fala do alcance da dissolução compulsória da pessoa jurídica na lei anticorrupção. E um minutinho, dá um recado para as pessoas sobre esse livro. O tema parece difícil, mas não é. Na verdade, o tema é como combater a corrupção. Nossa! Quais os mecanismos que eu posso utilizar para combater a corrupção? Existe uma lei para isso, mas aí que eu coloco a participação do cidadão nesse papel influenciador do combate à corrupção. E eu conclamo todo mundo, então, a participar da publicação e também para ativamente participar desse alcance nas políticas públicas. E aí eu vou deixar, então, os dados de onde vai ser o lançamento aqui, direitinho. E para mim foi um prazer conversar com você aqui. Um prazer sempre, Grazi. Muito obrigada mesmo, Felicidades. Viu? Amém. Telespectadores, um prazer. E me encontra à disposição aí nas redes sociais, tá, Grazi? Para você. Ótimo. Vamos deixar aqui os contatos. Então, tendo alguma dúvida com relação a isso, procura a professora Núbia. Estamos à disposição, sempre com um convidado especial para instrumentalizar você enquanto cidadão, sujeito de direito. Então, fique com a gente. Até mais.